apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Senhor, eu te louvo e te agradeço e te exalto, porque de fato, de verdade, Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. O Senhor estabeleceu o seu reino para sempre, um reino que não pode ser abalado. O Senhor, de fato, de verdade, é o Rei deste reino. O Senhor é Deus dos deuses, o Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua graça nos abençoou, nos salvou, nos justificou, nos santificou, nos aperfeiçoou para sempre, nos libertou de uma vez por todas. Por isso, honra e glória ao Senhor. Eu te reconheço em minha vida, eu te reconheço na vida das ovelhas eleitas e predestinadas, eu te reconheço na vida daqueles que de fato e de verdade receberam a revelação da graça e do apostolado. Eu te reconheço na vida daqueles que confessaram a Jesus como Senhor. Eu te reconheço na vida daqueles que receberam o Teu Espírito Santo, que não receberam o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Eu te dou honras e glórias e louvores e digo: porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas faz. Não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Levante as duas mãos para dizer: digno és de glórias. Abba, Pai, aplaude de todo o seu coração. Senhor, que a Tua palavra seja revelada a cada ovelha que está aqui no ministério em Santo André, que a Tua palavra seja revelada a cada ovelha que vai me assistir e me ouvir agora pela internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso site graçaapostolado.com, que a Tua palavra não volte vazia para o Senhor, mas seja revelada para que todos recebam o perfeito e o pleno entendimento espiritual em Cristo Jesus. Quem pode falar amém? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Graça e paz a vocês, pode se assentar aqui na igreja. Graça e paz a vocês aí que me assistem do lado de lá da tela, no Facebook, no WhatsApp, você que me assiste no YouTube, você que me assiste pelo canal do YouTube, né? Você que me assiste direto do nosso site. Você pode me assistir também toda semana, 2 vezes por semana, de domingo e de quarta-feira, no nosso site www.gracaeapostolado.com. Não, na internet não coloca o cedilha, então não é graça, é gracaeapostolado.com. Através do nosso site você pode até se tornar um pastor abençoado, de tanta revelação que tem no nosso site, tá? Pastor, pastora, você pode se preparar. Paulo disse para Timóteo, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Através do site gracaeapostolado.com temos apostilas, apostolados, pregações, ministrações, louvores, orações em graça. Você pode se preparar e estar apto para se apresentar a Deus como um obreiro, uma obreira, um homem, uma mulher de Deus provada para servir a Deus em graça, tá? graçaapostolado.com. O apostolado desta noite, quarta-feira, dia 1 de junho de 2016. Deus vem falando comigo isso hoje o dia inteiro. O dia inteiro Deus falou comigo essa frase: um reino inabalável. A graça é um reino inabalável. Todo reino
tem um rei. Apocalipse 19 diz que no seu manto e na sua coxa de Jesus tem escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo reino tem um rei. E esse reino é um reino espiritual. Logo, se o reino é espiritual, logo o rei deste reino também é um rei, ou teria que ser, e é um rei espiritual. Não é um rei físico, humano, terreno, carnal, mortal, limitado. Neste reino, que tem um rei, cujo rei é espiritual, é espírito, nesse reino há uma glória, há um poder, há uma vida que é inabalável para quem vive nesse reino. Um reino inabalável. A graça é o reino de Deus. Nesse reino tem um rei. Esse rei é espiritual, é espírito, porque o reino é espiritual. Logo, o rei também seria espiritual, porque o reino é espiritual. Esse reino é inabalável. Quem se submete ao governo deste reino, deste rei, tem uma vida inabalável. Eu conheço muitas pessoas, muitas, mas muitas mesmo, incontáveis pessoas. Eu conheço. De todos os tipos, cristãos, não cristãos, ímpios, ateus, crentes, evangélicos, em graça da lei, religiões. Eu conheço muita gente mesmo. Muitas pessoas. E aqueles que se submetem a esse rei, ou a esse reino, passam a ter uma vida, porque vão viver, passam a ter uma vida inabalável. Porque o reino é inabalável. E quem se submete ao governo deste rei, ou deste reino, por consequência, passa a ter uma vida inabalável. Eu sou filho de pastor, de nascença, e eu sempre tive Bíblia em casa, porque eu sou filho de pastor, meu pai era pastor, minha mãe e tal, então eu sempre tive Bíblia, nasci com Bíblia, ainda que eu não entendia, mas eu nasci num lar que tinha Bíblia. Pois bem, e há um texto na Bíblia que eu não entendia, porque ele não se cumpria, ele não fazia efeito em minha vida, como eu percebia que também não fazia efeito na vida da maioria dos evangélicos. Mas quando eu recebi a graça de Deus em Cristo, esse texto passou a surtir efeito em minha vida. E por consequência eu percebi, comecei a ver, que o efeito desse texto passou também por consequência àqueles que receberam ou que estavam recebendo a graça de Deus em suas vidas. Salmo 125. Graça, um reino inabalável. Graça, um reino inabalável. Ou seja, que não se abala. Um reino inabalável, ou seja, quem vive submisso, submetido ao governo deste reino, ou deste rei, torna-se uma pessoa inabalável. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Isso é quase que inexplicável. Agora você entende porque que Paulo foi açoitado para chuchu, foi preso, foi açoitado, foi acorrentado. E isso foi umas 7 horas da noite, que ele foi preso, foi açoitado, foi acorrentado.
E quando era meia-noite, ao invés de estar chorando por ser açoitado, preso, por apanhar, por ser perseguido, por ser humilhado, cuspido, ao invés de estar chorando, reclamando da vida, como muitos crentes que eu conheço que fazem até hoje, crentes velhos de igreja, das mais variadas igrejas, até para minha tristeza e vergonha, até em graça eu conheço. Ao invés de estar reclamando, murmurando, amaldiçoando, blasfemando, cundungando, não. Cantando, Paulo e Silas, cantando, louvando, orando. Eu, lá na ignorância, antes de receber a graça, eu falava para mim, mas como que isso é possível? Eu já tomei injeção bezetacil, quando eu era criança eu até chorava, por causa de uma picada de agulha. Paulo foi açoitado, ao invés de estar chorando, está dando risada, está dando glória a Deus. Arrancaram um dente de mim, uma vez eu chorei para chuchu. Tomei injeção, eu chorei. Tomei um beliscão, eu chorei por causa da dor. Aí eu estou vendo Atos 16, Paulo apanhou, Paulo foi açoitado, Paulo foi cuspido, foi apedrejado, foi humilhado, publicamente. E ao invés de estar como muitos crentes que eu conheço, para minha vergonha, ao invés de estar reclamando, resmungando, blasfemando, murmurando, cundungando, não, Paulo, louvando a Deus, cantando para Deus, adorando a Deus. E eu falei, como que isso é possível? Porque eu não conhecia, eu não entendia e nem estava submisso a um reino inabalável. Eu pertencia a um reino que era abalável. Um reino abalável. Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor. Você sabe que para receber a graça você tem que confiar no Senhor. Fevereiro de 1997, o Espírito Santo, ou seja, o Senhor, porque segundo Coríntios 3,17, o Senhor é o Espírito. Então, o Espírito Santo, ou seja, o Senhor, em fevereiro de 1997, veio revelar a graça a mim. Não foi um pastor, não foi um apóstolo, não foi um profeta, não foi um curso teológico. O Senhor se manifestou a mim numa segunda-feira de fevereiro de 1997 e veio revelar a graça a mim. E como é que foi isso? Como é que ele começou a te revelar a graça? Ele me dava os textos e eu ia ler os textos e ao ler eu já entendia na hora. Coisas que há anos, há décadas eu não entendia, quando ele me falava o texto que eu ia ler na Bíblia, na hora eu entendia. Aí ficou claro que era o Senhor que estava me revelando. Por exemplo, Romanos 8, 29 e 30, Efésios 1, 4 e 5, e por aí afora. Efésios 1, 11, Colossenses 1, Colossenses 2. Então, ele me dava o texto, ele falava comigo, abre em Romanos 8, 29 e 30. Eu abria, quando eu lia, já entendia na hora. Coisa que eu, há anos, há décadas eu não entendia. Na hora, imediatamente eu entendia. Abre em Efésios 1, 4 e 5. Quando eu bati o olho para ler, na hora eu já entendia. Coisas que há décadas eu não entendia. Lia, eu não entendia. Mas quando ele mandou eu ler, eu li e entendi. Pois bem, tais revelações que Deus me deu, e são comprovadas na Bíblia, para que nunca diga que são revelações da minha cabeça, porque o que eu prego e ensino não é invenção minha, o que eu prego e ensino é eximiamente bíblico. Romanos 8, 29 e 30, Efésios 1, 4, 5, Efésios 2, 8, Hebreus 2, 14, é extremamente bíblico. Não crer, não entender, é uma coisa. Mas que é bíblico, é bíblico. Então o que eu prego e ensino não é da minha cabeça, não é uma invenção. Olha, irmãos, Deus me disse. Deus disse o quê? E eu falo algo fora da Bíblia? Não, então não foi Deus que disse. Porque Deus é Espírito. E o Espírito Santo anda em linha com a palavra. O que prova que Deus fala com uma pessoa é quando o que aquela pessoa fala está em linha
com a palavra. Quer que eu fale de novo? Você vai encontrar nas igrejas, nas mais diversas igrejas, você vai encontrar, Deus me disse, Deus me falou, olha, Deus me disse. E então a pessoa fala coisas que não estão na Bíblia. É ou não é verdade? Não está cheio disso? Tem um presbítero da lei aí, que ele disse que foi arrebatado ao inferno. Deus me disse, e ele fala um monte de coisa, ele tem LP, disco gravado, parte 1 e parte 2. E ele disse que foi no inferno, e tudo que ele falou não está na Bíblia. Ele disse que Deus que revelou para ele, que ele chegou no inferno, teve uma reunião no inferno, o diabo sentou na cabeceira da mesa, na ponta da mesa, uma mesa grande com vários demônios, e ele estava lá. Então ele era um demônio também, porque lá não é lugar de crente, né? É porque Jesus disse que, em Mateus, que o inferno é preparado para o diabo e seus anjos. O que o pastor estava fazendo lá? Se o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Quem está entendendo? Já é de se pensar, né? Mas deixa quieto. Aí o presbítero disse que lá no inferno teve uma reunião onde o diabo disse que o diabo falou, vou lançar uma moda na igreja, as irmãs vão usar minissaia. Ele disse que o diabo falou isso numa reunião, que ia lançar a minissaia na igreja. E que Deus tinha dito, Deus tinha mostrado. Mentira, eu não creio, heresia. Por quê? Vou falar de novo pela terceira vez. O que prova que Deus fala com alguém, pode ser até com uma mula. O que prova que Deus fala com alguém, não é o título que a pessoa tem. A pessoa pode dizer que é apóstolo, a pessoa pode dizer que é pastor, a pessoa pode dizer que é profeta, a pessoa pode dizer o que quiser. Não é isso que prova que Deus fala pela boca dela. O que prova que Deus fala pela boca de alguém é quando esse alguém está falando em linha com a palavra de Deus. É a única prova que nós temos. Ninguém pode ver Deus. Não tem como ver Deus. Não tem como tocar em Deus. Então como que eu vou provar que foi Deus que me revelou a graça? Quando eu prego a graça mostrando os textos. É a arma que eu tenho. Como que eu provo que foi Deus que me revelou a graça? Quando eu cito a graça. E onde está essa graça? No jornal? Na revista? Não, está na Bíblia. Então quando eu ensino Efésios 2:8, quando eu ensino Hebreus 2:14, quando eu ensino Efésios 1:3, Romanos 4:25, eu estou provando que foi Deus que me revelou. Por quê? Porque eu estou usando a palavra dele. Está claro ou não está claro? Então o que eu estou lendo aqui? Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor. Eu tive que confiar no Senhor. Porque eu estava na minha casa quando Deus me revelou a graça. Pela palavra. Revelou a graça como? Me ensinando a Bíblia. Me explicando a Bíblia. Foi Deus que me explicou a Bíblia. Foi Deus que me fez entender a Bíblia. Não foi um pastor, não foi uma escola dominical, não foi um seminário, não foi um curso teológico. Foi Deus que me explicou a Bíblia. Ele que me explicou a Bíblia. Quem está entendendo? Então eu precisei confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor, eu precisei confiar nele. Porque ele me revelou a palavra. Só que essa palavra que ele me revelou, as igrejas não pregavam. Os pastores não pregavam. Os pastores não ensinavam. Logo, ia dar o quê? Conflito. Perdi muitas amizades. Muitos pastores, perdi a amizade de muitos pastores. Por quê? Porque o que Deus me revelou, ainda sendo bíblico, mesmo que é bíblico, a tradição, o sistema religioso não prega e não ensina. Depois que eu fui descobrir que era de má fé. De má fé, né? Porque se for ensinar que o povo é abençoado, o povo não faz mais campanha para ser abençoado, né? Efésios 1:3. Se for ensinar que o povo já é liberto, Gálatas 5:1, então o povo não faz mais campanha de libertação. E para fazer a campanha de libertação tem que pôr o dinheiro no envelope, né? Tem que pagar. Então fui descobrir depois que era de má fé que eles não ensinavam a verdade. Então não estou nem aí que perdeu as amizades, porque então tais amizades não valiam para nada. Não eram amizades de homens de Deus verdadeiros. Porque o homem de Deus, ele sempre vai ficar com a palavra de Deus. Ele não vai ficar com a tradição. Paulo não ficou com a tradição.
Paulo disse em Filipenses, o que para mim era lucro, considerei como perda. Filipenses 1, Paulo diz, eu sou fariseu de fariseus, segundo a lei, o doutor da lei, segundo a lei, zeloso das tradições do meu pai. Ele falou, eu considerei como perda, por causa da graça, por causa de Cristo. Paulo era sacerdote, sumo sacerdote, um dos principais sacerdotes, mas a graça foi revelada. Você acha que ele não perdeu amigos? Entre aspas, amigos. Você acha que ele não perdeu pessoas? Eu também perdi. Por quê? Porque Deus me revelou a sua palavra e ao pregar a sua palavra, as pessoas começaram a me evitar. Eu pregava numa igreja batista lá em Bauru, várias vezes preguei lá. Muitas vezes fui pregar em Bauru, interior de São Paulo, na igreja batista lá em Bauru. Quando Deus me revelou a graça que eu fui pregar lá, o pastor de lá já não me recebeu mais. Estava com a cara feia para mim. E tudo que eu falava estava na Bíblia. Tudo que eu pregava estava na Bíblia. Tudo que eu ensinava e mostrava na Bíblia, versículo, tudo. E o pastor com a cara feia para mim. É mole? Não, eu não estava mentindo, eu não estava inventando, eu não estava contando piada, eu não estava falando palavrão. Eu estava pregando e ensinando a palavra de Deus. A graça de Deus em Cristo. E o pastor batista com a cara feia para mim. Nunca mais me chamou para pregar na igreja dele. Pode ficar com a sua igreja, pastor. Eu pertenço à igreja de Cristo. Pode ficar com a sua igreja. Eu pertenço à igreja de Cristo. Está claro ou não está claro? Então eu tive que confiar no Senhor. Por que eu estou falando sobre confiar? Porque existe um reino que é inabalável. Quem se submete a esse reino, quem entra nesse reino, quem passa a viver o governo desse reino, ele vai ter uma vida, se o reino é inabalável, vai ter uma vida por consequência inabalável. Quem que você conhece que pegando fogo em 3 carros, a pessoa estaria normal? Não ia entrar em depressão. Quem que você conhece? Me mostra quantos que você conhece, se é que você mesmo não é esse sujeito. Quantos que você conhece? Eu já vi pessoas me falar, pastor, se fosse comigo, eu nem sei se eu continuaria na igreja, viu? Fracão na fé. É uma vergonha para Cristo, um fracão. A fé é apoiada em lata. A fé é apoiada em bens terrenos, onde Jesus disse, não fica juntando tesouros na terra, onde o ladrão roubaram esses dias minha moto. Nós estamos em junho, em fevereiro roubaram minha moto. Jesus disse, não fica juntando tesouros na terra, onde o ladrão rouba, as traças comem e a ferrugem corrói. Não fica juntando. Nós temos essas coisas porque faz parte da terra, né? Como avião faz parte da terra, navio faz parte da terra, para se locomover, carro, motocicleta, bicicleta, faz parte da terra, então nós temos, mas nós não estamos aqui ajuntando nada. Está entendendo o que eu estou falando? Nosso tesouro está sendo ajuntado no céu. Amém, abençoados? Nós temos porque estamos na terra. Como é que eu vou daqui até o Rio de Janeiro, eu vou a pé até o Rio de Janeiro? Então eu tenho que ter um carro, né? Há de se entender isso. Assim como Jesus tinha jumento, eu tenho um carro hoje, eu não vou ter um jumento no século 21. Eu vou daqui até o Rio de Janeiro de jumento, sendo que existe carro. Eu penso que eu não tenho que falar sobre essas coisas, né? Paulo ia de navio para a Itália, para Roma. E eu vou para Roma do quê? A pé, daqui até a Roma a pé. Então eu penso que eu não tenho que falar sobre essas coisas. Uma coisa é você ter, porque você ainda está na terra, no mundo. Outra coisa é seu coração estar em Cristo, em Jesus Cristo, o ressuscitado, que é o meu caso. Então eu tive que confiar no Senhor, porque eu vivia num reino que era abalável. Eu vivia. Então quando Deus me revelou a graça, eu entrei em um reino espiritual que é inabalável. E já provei que ele é inabalável por algumas vezes. Já colocaram o revólver na minha cara algumas vezes já. Um dia foram roubar a moto de um irmão, fizeram deitar no chão, colocaram o revólver na minha cabeça. E o ladrão disse que ia me matar. E o ladrão disse que ia me matar e eu cantando. Igualzinho Paulo que tinha, em Atos 16, Paulo foi açoitado e quando era meia-noite estava cantando, dando louvores a Deus. O ladrão com o revólver na minha cabeça e disse, eu vou te matar. E eu cantando, a tua soberania guarda a minha vida. E o ladrão quer me matar, e eu cantando. É disso que eu estou falando, de um reino inabalável. Quer matar? Pode matar. Eu já sou salvo pela graça.
Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. Quando você recebe a graça em sua vida, ou seja, que você já está abençoado em Cristo. Você não precisa de uma campanha para ser abençoado. Você não precisa de uma corrente para ser abençoado. Quando você recebe na sua vida a graça, ou seja, que você já é salvo em Cristo, pelo que Ele fez na cruz. Você não precisa de batismo em águas, você não precisa de jejum, você não precisa de um copinho de suco de uva, você não precisa comer um pedacinho de pão. Você crê que pela morte e ressurreição, pelo sangue derramado, você já está salvo, tem a vida eterna pela graça de Deus. Quando você crê nisso, você está recebendo um reino que não se abala. Dentro de você. Os crentes evangélicos tradicionais não vivem nesse reino. Tanto é verdade que eles se questionam e entre eles tem muitas dúvidas, insegurança a respeito da salvação, por exemplo. E aí, irmão, tudo bem com o senhor? Tudo bem. O senhor tomou a Santa Ceia a semana passada? Não deu para tomar porque estava viajando. Ah, tá bom. E aí, irmão, o senhor tomou esse mês também? Não tomei porque eu estava trabalhando. Já são 2 sem tomar? Irmão, Jesus voltar, hein? O que tem a ver Jesus voltar? Quem está me entendendo? Não é assim? Não é assim? Vira o disco. Afora aqueles que se gloriam em obras mortas. Sou crente há 15 anos, nunca deixei de tomar uma santa ceia. Ah, então você merece salvação por causa disso? Eu estou pensando que a salvação é pela graça, de conformidade com Efésios 2:8, que diz: é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, ou seja, do que você faz, é um dom de Deus. Eu estou crendo na Bíblia. Você está crendo que você é salvo porque você toma a Santa Ceia, e nunca faltou nenhuma. Esse não é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho das denominações evangélicas, não o Evangelho de Cristo Jesus, que te salvou mesmo sem você comer ou beber ou molhar ou fazer alguma coisa. Ele te salvou pela sua bondade, Ele te salvou pela sua graça, Ele te comprou com o seu sangue, Ele te salvou por amor. Em amor nos predestinou. Efésios 1:5. Veja que não dependeu de alguma atitude nossa. Por isso que toda a honra e toda a glória é para Ele. Porque foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Abba, Pai. Neste reino inabalável, nós nos gloriamos em Cristo e não em nossa carne. Eu fiz, eu comi, eu bebi, eu molhei, eu estou fazendo. Não, nós nos gloriamos em Cristo, ou seja, no que Ele fez por nós. Por isso nós lhe damos toda a honra e glória. Em graça, não é o apóstolo, não é o pastor, não é o irmão, não é a irmã Maria. Em graça, a glória é para Cristo. Na igreja da lei, olha a irmã Maria, essa irmã quando ela ora cai fogo do céu. E quando Jesus morreu na cruz, Ele me deu a vida eterna. Quer comparar a irmã Maria com Jesus? Oh, esse irmãozinho pentecostal, ele é fogo puro, hein? Esse irmão, quando ele ora, ele vai no monte, vê até brasa, os gravetos, é mesmo? E quando Jesus morreu na cruz, Ele me reconciliou com Deus, perdoou todos os meus pecados. Quer comparar o irmãozinho pentecostal com Jesus na cruz? Eu fico com Jesus. Nesse reino a glória é para Jesus. Nesse reino a glória não é para a irmã Maria, nem para o irmão João. No reino inabalável, que é a graça, a glória é para Jesus Cristo. Cadê os que estão entendendo? Levante a mão quem está entendendo. Quem está sentindo aí um mover? Está sentindo um mover? É o Espírito Santo. Veja Filipenses capítulo 3. Um reino inabalável. Os evangélicos têm medo de perder a salvação. E os que não têm medo, têm dúvida, insegurança. Não têm certeza se de fato são salvos. Uns falam assim, Deus que sabe.
Eu já perguntei para vários me responderam. Irmão, você é salvo mesmo? Deus que sabe, está jogando em Deus. Não é assim? Deus que sabe. Não, Deus sabe, mas eu também sei. Tem mais alguém aqui que sabe se é salvo ou não? O senhor sabe se o senhor é salvo ou não? Eu sei que eu sou salvo. Deus sabe, não sabe? Diga, mas eu também sei. Diga, porque está escrito que pela graça eu sou salvo. Diga, Deus sabe e eu também sei. Então qual que é a diferença? Deus sabe, mas os evangélicos não sabem. Ô, irmão, você está salvo mesmo? Irmão, você é salvo mesmo? Se você apertar ele, ele treme. É Deus que sabe. Não, eu não jogo em Deus não, irmão. Eu sei que eu sou salvo. Eu sei que eu sou salvo. 1 Coríntios 6,19, porque eu fui comprado por bom preço. Eu sei que eu sou salvo, porque 2 Coríntios 5,18, eu fui reconciliado com Deus em Cristo. Eu sei que eu sou salvo, porque Hebreus 10,14, com uma só oferta, Cristo me aperfeiçoou para sempre. Eu sei que eu sou salvo, porque Hebreus 10,10, com uma única só oferta, pelo seu sacrifício, pela sua morte, Ele me santificou de uma vez por todas. Eu sei que eu sou salvo, porque Coríntios 3,16, meu corpo é templo do Espírito Santo. Se eu não fosse salvo, eu não teria o Espírito Santo. Eu sei que eu sou salvo. Tem mais alguém aqui? É um reino inabalável, inabalável. Filipenses 3, verso 20. Filipenses 3, 20. Irmãos, a nossa pátria está nos céus. Pátria está nos céus. Isso diz respeito à nossa pré-existência. Por quê? Todo mundo sabe que pátria é o lugar onde você nasceu, ou da onde você veio. Se eu estiver no Japão, a minha pátria é onde? O Brasil. Eu não sou do Brasil? Eu não sou brasileiro? Se a nossa pátria está nos céus, isso prova a nossa pré-existência. Por consequência, o porquê, Efésios 1,4, o porquê Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Por quê? Porque nós já existíamos, pois a nossa pátria está no céu. Se ninguém sabe, eu sei. A nossa pátria está nos céus. Se ninguém aqui sabe, eu sei. A nossa pátria, a minha está nos céus. A minha pátria está nos céus. Filipenses 3, 20. A nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus. Só que enquanto não estamos nos céus, nós estamos debaixo de um governo. A nossa pátria está onde? Nos céus. Mas enquanto não estamos nos céus, nós estamos debaixo de um governo. Agora eu vou chegar onde eu queria na mensagem. Agora eu vou chegar onde eu queria. A nossa pátria está nos céus. É de lá que viemos e para lá voltaremos. Porque a nossa pátria, Filipenses 3,20, está nos céus. Mas, enquanto estamos na terra, nós que recebemos a graça de Deus em Cristo Jesus, estamos debaixo de um governo. Submetidos a um governo. Há um reino que tem um rei. Lembra do comecinho que eu falei? O reino espiritual. Esse reino tem um rei. Esse rei é espírito. Esse reino tem um rei. E esse rei governa sobre nós. Nós estamos debaixo de um governo. E aquele que de fato, de verdade recebe a graça, como o reino é inabalável, a vida dele por consequência passa a ser inabalável. Quer colocar fogo nos outros carros? Pode colocar. Eu já sei como funciona. Depois eu vou orar afirmado em Lucas 18, né? Ó, Deus, faça justiça, e Ele vai fazer justiça e vai me dar tudo em dobro. Igual aconteceu com Jó 1:2, para Jó 42, que Deus deu tudo em dobro. Igual o ladrão roubou minha moto e Deus me deu algo melhor. Eu já sei como que é. Sabe por quê? Eu tô debaixo de um governo, de um reino inabalável. Para terminar, nossa pátria está nos céus, Filipenses 3,20. Mas enquanto estamos aqui na terra,
É verdade que não são todos. E aí cada um com seus problemas. É verdade que não são todos. A pastora começou a reunião dizendo aqui, ó, que tem gente aí que não quer ser crente, não toma atitude de crente, não ora, não busca, não clama, não faz nada, não quer congregar, não quer vir para a igreja, não quer, tudo bem. Então também não reina, porque os que se submetem a esse reino, que é a graça, por consequência reinam em vida. Abençoados, tudo é consequência, abençoado. Não pensa que você vai reinar do nada. 1 Coríntios 4, Paulo disse, oxalá vocês reinassem sem nós. Nada é do nada. Tudo é uma consequência. Se você saiu de um governo egípcio, presta atenção, no sentido figurado. Porque na lei, o povo de Deus estava debaixo do governo do Egito. Não é isso? E Deus não libertou o povo do Egito? E qual que é o Egito na graça? Se na lei o Egito era o Egito mesmo, Faraó, qual que é o Egito na graça? É o sistema religioso. É a religião tradicional. Então na graça, quem recebe a graça, olhos iluminados, Deus está tirando ele de um Egito espiritual. E colocando ele debaixo de um outro governo. Você quer ver isso? Olha aqui, ó. Colossenses, você está em Filipenses 3? Vira aí 2 páginas. Colossenses 1, versículo 12, 13 e 14. Colossenses 1, verso 12, 13 e 14. Por isso que é preciso levar muito a sério o apostolado. Quem vai falar por quê? Fala por quê. Porque senão você não reina em vida, irmão. O apostolado não é uma escolinha dominical que você aprende para você ir embora para sua casa. Não é isso não, irmão. Miserável aquele que recebe a graça e que não vive o apostolado. Esse está perdido na vida. Ele é salvo pela graça porque ele é ovelha. Mas porque em graça não tem campanha para fazer, irmão. Em graça não tem corrente para fazer. Em graça não tem pagar o preço para você receber alguma coisa. Em graça não tem. Em graça você tem que ativar a sua fé. Vou dar um exemplo rápido de como funciona esse reino. Hoje é dia 1 de junho. Ontem, dia 31 de maio de 2016. Ontem, 10 para meia-noite, 11h50, eu estava ali no computador. 11h50. Sabe o que eu estava fazendo? Esperando o anjo chegar. Apocalipse 9. Existe um anjo para a hora, um anjo para o dia, um anjo para o mês e um anjo para o ano. São 4 anjos. Há anos eu falo isso, mas tem gente que não dá valor. Então cada um leva o seu fardo. Bem-aventurado quem vive o apostolado. Porque quem não vive está perdido. Porque nesse mundo você precisa do reino que é inabalável. Senão não funciona. Porque senão não adianta comer o pão e tomar o suco e batizar e ungir com óleo. Não adianta nada. Eu vou te contar um mistério, irmão. Depois que você conhece a verdade, a mentira perde o efeito. Ah, mas eu fiz uma campanha lá e eu comprei um carro. Ah, eu fiz uma corrente lá e consegui um emprego. É? Conheceu a graça? Vai lá fazer corrente agora. Vai lá fazer campanha agora. Vai lá fazer. Não consegue mais ir? Porque depois que você conhece a verdade, a mentira perde o efeito. Hoje é dia 1 de junho de 2016. Ontem era dia 31 de maio de 2016. 10 para meia-noite eu estava aguardando o anjo chegar, de frente do computador, para mim fazer a minha confissão. Para mim fazer a minha confissão. Estava aguardando o anjo chegar. Eu ia entrar em oração. Eu ia orar para receber o anjo. Que eu estou crendo que esse mês de junho de 2016, eu vou receber muitas ministrações. Isso é fé. O justo vive pela fé, cada um vive pela fé. Então, eu estou crendo nisso. Marcos 9, tudo é possível que crer. 10 para meia-noite estava esperando. Quando deu 00:01, chegou. Bendito o anjo que veio enviado pelo Senhor. Eu recebo ministração em minha vida nesse mês de junho. Isso ontem, 00:01, 00:02. Quando é hoje de manhã, já recebi ministração do anjo na minha vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Coincidência? Me prova que é coincidência que eu deixo de ser pregador da palavra.
Me prova que é coincidência na minha vida o que acontece comigo, que eu paro de pregar a palavra. É só me provar que é coincidência. Ateu, você que é ateu, que diz que não existe Deus, né? Que é a pessoa que é competente, inteligente. Então, ateu, me prova, ao contrário, que eu paro de pregar a palavra. Ontem, 00:01, ou melhor, hoje, 00:01, 00:02, eu estava falando com um anjo que foi enviado por Deus, chamado Júnior. Quando foi de manhã, agora eu recebi a ministração dele. E já estou crendo que haverá mais para esse mês. Coincidência? Você fazer uma oração 00:02, quando é de manhã receber a ministração? Coincidência? É só me provar o contrário. Apóstolo, me fala mais sobre como é que funciona esse negócio de receber a ministração. É pela fé, irmão, você vai ter que orar. Você vai ter que fazer a sua confissão. Não fica olhando para mim e sem fazer a sua confissão, sem liberar a sua fé, que na sua vida não vai acontecer nada. É simples entender isso. É simples, é fácil entender isso. Hebreus 10:38. O justo vive por fé. Se você não vive por fé, então nada de novo acontece. Mas eu não sou salvo. E vai continuar salvo. Eu estou falando de uma vida na terra. A nossa pátria está nos céus, mas enquanto estamos na terra, estamos debaixo de um governo espiritual. Se você não viver as leis desse governo espiritual, nada vai acontecer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se você não viver, não vai acontecer. Não tem como acontecer. É o que eu sempre falo. A pessoa tem um problema, a pessoa está doente, tem uma situação, e ela fala, Deus sabe. Claro que Deus sabe. Mas é claro que Deus sabe. E daí que Ele sabe? Isso não muda a sua vida. Deus saber não muda a sua vida em nada. O que muda a sua vida é você que diz que crê em Deus, fazer a sua oração, fazer a sua confissão de fé, clamar ao Senhor, orar a Deus, ficar firme. Isso muda. Mas se você não fizer isso, Deus sabe, Ele sabe mesmo, e vai continuar sabendo. E você continua com o seu problema. Eu vou estar velhinho e vou morrer falando isso. Isaías 38. Ezequias adoeceu de uma doença mortal. E Deus sabia. Tanto é verdade que foi ele que enviou Isaías para falar para Ezequias. Deus disse, Isaías, vai até Ezequias e diga para ele colocar em ordem a casa dele, porque ele vai morrer. Ele não vai viver mais, ele vai morrer. A doença que ele tem, ele vai morrer. Ou seja, Deus sabia. O que Ezequias fez? O que Ezequias fez? Orou, clamou, chorou diante de Deus. Tem pessoa que nunca derramou uma lágrima em oração diante de Deus? Tem pessoa que num louvor, na adoração, não derramou uma lágrima diante de Deus? Você quer receber o quê? Uma vida carnal dessa, terrena, humana. Deus é espírito. Essas atitudes humanas não toca a Deus. Não move a mão de Deus em seu favor. Vou dar uma dica, tá? Como profeta, vou dar uma dica. Se você pegar, glória a Deus pela sua vida. Vou dar uma dica, hein? Vou dar uma dica. O louvor, e principalmente a adoração, é o que faz mover a mão de Deus em seu favor. Já fui legal já, né? Volta o play aí e ouça de novo. O louvor, e principalmente a adoração, é o que move a mão de Deus em seu favor. Já estou te ajudando, né? Aí agora é com você, né? Colossenses 1:12. A oração quebrantada. Quer mais uma dica? A oração quebrantada é o que move a mão de Deus em seu favor. Não é aquela oração formal, aquela oração moldada, sabe? Aquela oração... Senhor, meu Deus, nessa noite eu te agradeço em nome de Jesus, obrigado, amém. Isso aí não acontece nada, irmão. Essa oração não vale para nada. Senhor, eu graças te dou porque, amém. Isso aí não vale para nada. Se a sua, sabe o que diz Jeremias 29? Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Está claro para alguém aqui? Olha a dica que eu estou te dando, hein? Olha que empurrãozinho, hein? Jeremias 29:13. Deus falou, buscar-me-eis e me achareis quando? Não é? Senhor, obrigado por essa noite, graças a Deus, em nome de Jesus, amém. Isso não vale para nada. Deus disse, quando
me buscardes de todo o vosso coração. Colossenses 1,12. Olha lá, ó. Nós estamos já debaixo de um outro reino. Nossa pátria está nos céus. Nós estamos debaixo de um outro reino. Nós precisamos, todos, não é só o pastor, não, e mais alguns, todos que receberam a graça precisam viver de conformidade com as leis deste reino inabalável, que é a graça. Senão não vai funcionar a sua vida. Não vai ter efeito. Porque salvo você já era, mesmo antes de conhecer a graça. Alô? Você não conhece a graça para ser salvo. Salvo você já era. Você já nasceu salvo pela graça. Ah, então por que eu conheci a graça? Para você reinar em vida. Antes de morrer. Mas para reinar em vida você tem que viver pela fé. Hebreus 10:38. O meu justo virá pela fé. Se você não vê pela fé, você não vai reinar em vida. Ah, mas eu não sou salvo. Não tem nada a ver com a salvação, irmão. Salvo quando você morrer, você é salvo. Enquanto você está vivo, quem recebe a graça está debaixo de um governo, de um reino espiritual. Quando ele age por fé, quando ele vive por fé, ele passa a reinar em vida e os anjos vêm lhe servir. Mas se você ficar só olhando o sol e a chuva, nada vai acontecer. Quer de novo? Se você ficar olhando o sol e a chuva, não vai acontecer nada, irmão. Pode estar em graça, pode estar debaixo da lei, pode estar onde você quiser. Isso é uma lei espiritual, é uma lei espiritual. É uma lei. Lei não se muda, principalmente a lei de Deus. São leis imutáveis, leis irrevogáveis. Quer ver Deus em sua vida? Viva as leis do reino de Deus. Tem que viver as leis do reino de Deus. Senão não tem como. Colossenses 1,12. Colossenses 1,12. Eu não aceito não ver a diferença entre eu que estou em graça e aquele que está debaixo da lei. Eu não aceito, hein? Eu não aceito, eu não sei você. Eu não aceito, eu não aceito, irmão. Eu estar em graça, com todo o conhecimento que eu tenho, sabendo que existe anjos ao meu favor, e eu já sei como fazer eles funcionar ao meu favor, eu já aprendi e já ensinei aqui há anos. São 20 anos em graça que eu ensino isso. Só não vive quem não quer. São 20 anos em graça ensinando sobre ministração angelical. Só não vive quem não quer viver. Ou como Paulo disse em Hebreus 6, não desejamos que sejais indolentes, preguiçosos. Ou então Romanos 11, não sede vagarosos, sede fervorosos. Essa pessoa é vagarosa aí, o apóstolo não tem culpa de nada. Mas já descobri como fazer os anjos se mover em meu favor. Eu já descobri como. São 20 anos em graça. Quem está entendendo? Agora, se eu não viver, não tem anjo, não tem mover, não tem manifestação. São leis espirituais. São leis espirituais. Colossenses 1,12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz e que nos tirou. Alô? Abba Pai. Glória! Obrigado, Senhor, graças a Deus, que me tirou do poder das trevas. Eu não sei que efeito faz isso em vocês, eu sei o efeito faz em mim, irmão. Em mim faz um efeito, eu tenho vontade de sair voando, eu tenho vontade de sair correndo, porque eu entendi o que isso quer dizer. Ele me tirou de um governo e me colocou em outro governo. Ele me tirou de um reino e me colocou em outro reino. Agora basta eu viver as leis deste reino, que é inabalável, e eu vou reinar em vida. Que maravilha! E você também, se você viver. Para isso eu estou te ensinando. Agora não é para você esperar chegar na igreja para orar, abençoado, tá? Ah, o culto agora é só domingo. Ontem era meia-noite, eu estava orando. Nem dia de culto não era. Não é para você esperar chegar o dia do culto, não é para você esperar chegar quarta-feira, não é para você esperar chegar domingo para você. Irmão, é para você orar o dia inteiro. Paulo disse orar e sem cessar. Não precisa se trancar dentro de um quarto para orar, não. Você pode orar de manhã, de tarde, de noite, tomando banho, dirigindo o carro, almoçando, tomando café, conversando com seu amigo, jogando bola. Você pode orar o dia inteiro, porque o Espírito habita em você. Você é o templo do Espírito Santo. Você pode fazer um culto a Deus 24 horas por dia. Você é o templo.
Colossenses 1,13. Abba Pai. Isso é muito maravilhoso, abençoado. Entender isso em uma outra dimensão. Não é letra, não. É revelação. É palavra viva. Não é letra. Letra eu tenho 45 Bíblias. Não é letra, é palavra viva. Ele me tirou de um lugar e me colocou em outro. Quer ver isso? Colossenses 1,13. No plural, então inclui você também. Nos tirou do poder das trevas e nos transportou. Alô? Tirou daqui e levou para lá. Tirou, olhem para mim, tirou do poder das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Alô? Ele te transportou para um reino. Ele te transportou para um reino. Ele te tirou de um reino e transportou você para outro reino. Como é que eu vou ficar quieto com o entendimento desse que eu recebo? Eu não posso ser o mesmo, irmão. Um reino que não tem diabo, um reino que não tem demônio. Olha o reino que ele me colocou. Um reino que tem anjo em meu favor. Como é que eu posso ser um crente bobão, bocoió, babaca, boca aberta? Como é que eu posso ser? Se ele me tirou do poder das trevas e me colocou num reino. Num reino. Só cabe a mim reinar em vida. Para a glória de Deus. Por isso que ele me transportou para esse reino. Irmãos em Cristo, os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que receberam a salvação. Você crê na Bíblia? Isso é Hebreus 1,14. É nesse reino que Deus te colocou. Quem recebe? Quer que eu fale de novo? Deus, Colossenses 1,13, tirou você do poder das trevas e te colocou no reino do Filho do seu amor. Verso 14, em quem temos a redenção. Mas não é só a redenção que nós temos, não. Em Colossenses 1,14 temos a redenção, mas em Efésios 2,8 temos a salvação. Em Hebreus 9,12 temos uma eterna redenção. Em Efésios 1,3 temos a bênção de Deus. Em Efésios 1,4 fomos escolhidos. Em Romanos 8,1 nenhuma condenação é em nós. Em Romanos 5,1 temos paz com Deus. Nós temos muita coisa nesse reino. Temos muita coisa nesse reino. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quando um homem de Deus entende isso, para ele não muda se ele está pregando para ele sozinho, se ele está pregando para 1, para 50, para 10, para mim. Isso não muda nada, irmão. Isso não muda nada para mim, irmão. Eu prego para mim mesmo esses textos, eu falo para mim, eu recebo Colossenses, para mim. Tem mais um? Falo com mais um. Tem 5? Eu falo para 5. Tem 50? Falo para 50. Tem 1000? Falo para 1000. Para mim não muda nada. O reino está dentro de mim e eu estou debaixo do governo desse reino, que é inabalável. Por isso que colocaram fogo, o ladrão pôs o revólver na cara. Para mim não muda nada, irmão. Crise do Brasil, governo não sei o quê, troca governador, troca prefeito, troca presidente, impeachment. Tô nem aí, eu estou debaixo de um reino, de um governo que é inabalável. Para mim não muda nada, você vai trocar governador, vai trocar presidente, vai trocar... Para mim não muda nada, o meu rei não troca. O meu rei, ele não muda, ele não troca. Malaquias 3:6, eu sou o Senhor e não mudo. Isaías 43, antes de mim Deus nenhum existiu, depois de mim nenhum haverá. Isaías 44, não há outra rocha que eu conheça. Ele é o único. Então nesse reino que nós estamos, debaixo desse governo, o rei não se troca. O presidente não se troca, não troca prefeito, não troca governador. Ele é juiz, ele é advogado, ele é o presidente, ele é o prefeito. Ele é tudo em todos, Cristo. Sua melhor salva de palmas a ele. Eu estou cheio do Espírito Santo.
E quando um homem de Deus está cheio do Espírito Santo, ele não está preocupado se tem 1000 pessoas, se tem 100 pessoas, ou se não tem nenhuma pessoa. Para ele não muda nada. Ele está cheio do Espírito Santo. Ezequiel ficou cheio do Espírito Santo várias vezes sozinho. Ezequiel capítulo 1, ele estava cheio do Espírito Santo, a unção veio sobre ele. Daniel ficou cheio do Espírito Santo várias vezes. Pessoas, quantidade, independe. Pode ter 1000, tem 100, tem 300. Para mim não muda nada, irmão. Eu não sou movido por pessoas. Eu sou movido pelo Espírito Santo. Está escrito, nele nos movemos e nele existimos. Olha aqui, ó, Colossenses 1,13. Coloque o seu dedo no verso 13. Colossenses 1,13, estou terminando. Um reino inabalável. E quem recebe esse reino, que é a graça, por consequência, sua vida se torna inabalável. Ah, doença! Vamos orar e falar com os anjos. Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus, envia anjos. Amém. É inabalável, irmão. O que eu falei para você hoje? Ah, o sobrinho está lá fazendo, vai cirurgia. Ele não vai morrer, não. Não falei para você? Não vai morrer. O nego está chorando, está esperneando. Não vai morrer, não, irmão. Dentro de mim tem um reino inabalável. Queimaram os carros. Todas as coisas colaboram para o meu bem. Ladrão meteu um revólver em mim. Senhor, eu não tenho o que fazer. O reino é inabalável, abençoado. O reino é inabalável. O reino é inabalável. Reino inabalável. Reino inabalável. Ah, morreu. Ah, morreu porque tem dia de morrer. Sabia disso? Eclesiastes 3. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Se Jesus não voltar, todo mundo vai ter que passar pela morte. Ou você não aceita a morte. Ai, se minha mãe morreu, eu não sei o que eu faço. Vai ler a Bíblia, rapaz. 1 Tessalonicenses 4. Paulo disse, eu não quero que sejais ignorantes, hein, acerca dos que dormem. Não quero que vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Você não sabe ainda que todo mundo vai morrer? Se Jesus não voltar dia 10, por exemplo. Se ele não voltar, um exemplo, não estou falando que ele vai voltar. Mas se ele não voltar até o dia 10, do dia 10 para baixo, se você morrer, vai ter que, se ele não voltar, você tem que passar pela morte. Suponha que ele vai voltar dia 10, um exemplo. Ah, dia 7, vai ter que morrer. Ah, não tá, dia 8, morreu. Ele vai voltar só dia 10, então você vai ter que passar pela morte. Você não sabe que todo ser humano vai ter que morrer se Jesus não voltar? Então não tem... Ah, eu vou chorar. Não, você chora, eu entendo que você chora porque pegou apego à mãe, ao pai, ao filho, à mulher. Isso é normal. Mas não é novidade nenhuma morrer, irmão. Isso não pode te abalar. O reino é inabalável. Ou você não entendeu ainda que o ser humano, desde quando ele é ser humano, desde Adão, você não entendeu que ele nasce, cresce e morre? Você não entendeu isso ainda? Que todo ser humano nasce, cresce e morre? Ou você está achando que sua mãe não vai morrer nunca? Seu pai não vai morrer nunca? Seu filho não vai morrer nunca? Você está pensando nisso aí? Só porque você crê em Deus? Não, Deus é bom, Ele não vai deixar acontecer isso. Não vai deixar acontecer o quê? Desde Adão, desde quando o mundo é mundo, todo ser humano que nasceu, cresceu e morreu. Não tem um que não vai passar pela morte. Só se Jesus voltar agora. Tessalonicenses 4. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Se Ele voltar agora, nós não morremos, estamos vivos, seremos arrebatados. Agora, se Ele não voltar agora e voltar depois, e a idade, vai morrer, vai ter que passar pela morte. Há de se entender isso. Não é nenhum mistério isso aí. Agora, quem não está debaixo do governo se abala. Ah, eu quero ir junto. Abre o caixão que eu quero ir junto. Ah, é? Então abre aí que ele quer ir junto. Não vou, não estava brincando. Ué, você não falou que quer ir junto? Ah, se eu pegar alguém falando que quer ir junto, viu? Se eu tiver num velório e alguém falar, abre, que eu quero ir junto. Coveiro, por favor, espera um pouquinho. Abre aí. O que foi? Não, ela falou que quer ir junto. Pode abrir que ela quer ir junto. E joga cimento em cima depois. Não, pastor. Ué, você não falou que quer ir junto, irmã? Não fala besteira, né? Para terminar, coloca o seu dedo em Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Estou terminando. Colossenses 1,13. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino. Para aí. E que nos tirou
do poder das trevas e nos transportou para o reino. Erga sua voz com fé e diga: me tirou do poder das trevas e me transportou para o reino. Diga: Deus me tirou do poder das trevas. Eu tenho 45 Bíblias, tem uma versão que diz: nos tirou do império das trevas. Uma outra versão diz: nos libertou do poder de Satanás. Eu tenho várias versões. Mas vamos usar a versão hoje, Bíblia Vida, Editora Vida, que eu estou usando. Então diga: Deus me tirou do poder das trevas e me transportou para o reino. Diga: Deus me tirou do poder das trevas, bem forte, e me transportou para o reino. Diga: qual reino? Deixa o Colossenses aberto. E o último texto da noite, Hebreus capítulo 12. Você vai ver. Abba Pai. Deixa o Colossenses aberto, para você ver da onde Deus te tirou e aonde Ele te colocou. São 20 anos em graça, irmão. Eu já aprendi a viver nesse reino. Já aprendi a viver nesse. Lembra que Paulo disse em Filipenses 4? Já aprendi tanto ter fartura como ter necessidade, ter abundância, passar fome. Já aprendi muitas coisas. Hebreus 12. Quem já achou, diga amém. Deixa o Hebreus 12 aberto e leia mais uma vez Colossenses 1,13. Deixa o Hebreus 12 aberto, já vou dar o versículo. Colossenses 1,13, diga: Deus me tirou do poder das trevas e me transportou para o reino. Diga: Deus me transportou para o reino. Olha lá, qual reino? Hebreus 12, 28. Olha o reino aqui. Olha o reino que ele transportou. Hebreus 12, 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser Abba Pai. Ah, posso, por isso que colocaram fogo lá, você nem se abalou, né? Eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer? Perseguições, lutas, tribulações, dificuldades? O que eu vou fazer, irmão? Eu vou bater a cabeça na parede? Eu não. Vou ficar sem dormir? Eu não. Vou orar ao meu Deus, vou falar com os meus anjos. Você quer mais tribulação que Paulo em Atos 27? O navio bate na montanha, bate no rochedo, tempestade, furacão. O nome do furacão, Euroaquilão. O nome daquele furacão que veio sobre eles. E o navio balanga, mas não cai. E bate na montanha, bate no rochedo. Trevas, não via estrela, não tinha luz do sol. E aquela bate balanga e o navio quebrando. Você quer mais tribulação que Paulo lá dentro do navio? E ele disse: eu recebi um reino que não pode ser abalado. Todo mundo morrendo de medo de morrer. Paulo se levantou no meio deles: senhores, não tem mais. O cara estava tudo. Senhores, não tem mais. Essa mesma noite, o anjo de quem eu sou e quem sirvo, ele me disse que ninguém vai morrer. O navio vocês vão perder, tá? Vocês não creem em Deus, você não quer ser crente, você não quer congregar, você não quer ler a Bíblia, você não quer orar, você não vem em culto de oração, você não vem louvar a Deus, você não semeia, você não faz nada, quer viver segundo a sua vida carnal, então o navio você vai perder. Mas dá glória a Deus que morrer você não vai. Mas antes de morrer vai sofrer pra caramba, hein? Como eu vejo pessoas sofrendo, né? Não é mais inteligente você receber Jesus e vir pro reino? Não é mais inteligente? E quando chegar no reino, você tem que viver as leis do reino. Não tem, isso aí é normal, irmão. Você está no Brasil, o dinheiro é real. Você vai para os Estados Unidos, o dinheiro é dólar. Você vai para a Inglaterra, o dinheiro é libra, esterlina. Você tem que viver de conformidade com o reino. Você não pode ir para a Inglaterra querer comprar 1 quilo de carne com R$1. Lá é libra, esterlina. Você tem que viver de conformidade com o reino. Para de sofrer. Para de ter percas, para de sofrer desnecessariamente. Venha receber Jesus, venha confessar Jesus, venha para o reino
da graça de Deus, e eu vou te ensinar como seu pastor e apóstolo a viver de conformidade com as leis deste reino. Então haverá anjos ao seu favor, como diz Hebreus 1,14. Simples assim. Mas enquanto você ficar na soberba, enquanto você ficar no orgulho, não, já tenho minha religião, então você vai continuar sofrendo, irmão. Você que sabe. Perde carro, perde casa, perde emprego, perde dinheiro, perde a mulher, perde os filhos, perde o marido. Você vai perdendo. Só prejuízo, bateu, roubou, assaltou, prejuízo, investiu, perdeu tudo. Não é mais inteligente você confessar Jesus e vir para o reino de Deus? Não é mais inteligente do que ficar vivendo pedindo oração para o crente? Ao invés de viver pedindo oração, por que você não vem para o reino? E eu vou te ensinar a reinar em vida. Quem recebe? Um dia uma pessoa chegou lá em casa pedindo esmola, pedindo ajuda, e eu fui ajudar ele. Aí eu ajudei ele e falei para ele, irmão, eu comecei a pregar, ele falou, você não é o pastor Marcos? Eu falei, sou eu. Ah, eu te vi na televisão, olha só, olha, a sua igreja é de frente, pertinho da minha casa. Eu falei, irmão, glória a Deus pela sua vida. Eu estava ajudando ele com comida. Vai na igreja domingo. Não, irmão, eu até penso em ir, mas domingo, o jogo do Coringão, aí na hora do jogo eu... Então você vai continuar pedindo esmola de casa em casa, irmão. Fui obrigado a falar. Você vai continuar pedindo esmola de casa em casa. Eu sou um homem de Deus, sou um pastor, apóstolo, profeta. Deus me deu autoridade para profetizar sobre a sua vida, para você prosperar e mudar de vida. Eu já vi pessoas chegar pobre nesse ministério e se tornar rico, se enriquecer. Eu já vi e tenho visto. Pessoas chegam de chinelinho, chegam com carro velho e hoje tem carro zero. Eu já vi e tenho visto. Agora você prefere o Coringão, então você vai continuar pedindo ajuda de casa em casa. Isaías 1,19. Assim diz o Senhor: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Agora é com você, né? Você tem uma Bíblia? Isaías 1,19. Diz o Senhor: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Quer comer o melhor ou quer ficar pedindo de casa em casa? Um pratinho de comida, pedindo R$1, pedindo um saquinho de açúcar, Você não nasceu para isso não, irmão. Deus, o seu pai, Ageu 2, ele é dono do ouro e da prata. Vem para o ministério. Se Deus não mudar a sua vida, eu deixo de ser pastor. Porque ele mudou a minha. E eu tenho visto ele mudar a vida de várias pessoas. Se você vir para o ministério e servir a Deus e ele não mudar a sua vida, eu deixo de ser pastor. Porque eu não posso servir a um Deus que faz acepção de pessoas. Se Deus me ajudou e não te ajudar, eu deixo de ser pastor. Só que você tem que servir a Deus, tá? Não é vir aqui sentar e ficar assistindo o culto. Você tem que servir a Deus. Servir a Deus. Se ele não mudar a sua vida, eu deixo de ser pastor. Está lançado o desafio. Só me procurar aqui. Eu já vi pessoas brincar de igrejinha, né? Então, com quem brinca de igrejinha, Deus não tem compromisso nenhum. Agora, com quem entrega a sua vida, com quem confia no Senhor, com quem abre o seu coração, aí é diferente. É muito diferente. 2 Crônica 16:9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Tá, o caminho está aí. Quer trocar o Coringão pelo meu Deus, que criou os céus e a terra? Ele muda a sua vida. O Coringão nem sabe que você existe, irmão. Hebreus 12:28 para terminar. Pelo que tendo recebido um reino, é daqui que saiu o tema da ministração. Um reino inabalável. Salmo 125. Os que confiam no Senhor, os que confiam neste reino, nesse governo, são como um monte de Sião que não se abala. Filipenses 3:20, nossa pátria está no céu. Mas enquanto estamos aqui na terra, estamos submetidos a um governo espiritual. Porque ele nos tirou, Colossenses 1:13, estou resumindo, ele nos tirou do poder das trevas. Não tem diabo, não tem demônio que te atrapalha não, hein? Tá? Deixa de ser preguiçoso e vem servir a Deus.
Aquela conversinha, eu quero tanto ir para a igreja, mas parece que tem uma coisa que não deixa eu ir. Essa coisa se chama preguiça. Tá? Essa coisa não se chama diabo. Essa coisa se chama preguiça. E enquanto você for preguiçoso, você não vai reinar em vida. Tem alguém entendendo aqui? Sabe essas conversinhas de fariseu? Eu queria tanto ir para a igreja, mas chega na hora, tem uma coisa que não deixa eu ir. Essa coisa se chama preguiça. Tá claro, irmão? Aí não tem como reinar em vida, né? Tá achando que Deus é empregado, que Deus é um garçom? Você vai estalar o dedo, não é assim não, irmão. Tá? Deixa essa preguiça aí de lado e vem servir a Deus. Que se Deus não te honrar, eu deixo de ser pastor. Está lançado o desafio. Vem servir a Deus. Eu quero ver se Deus não muda a sua vida. Se Ele não mudar a sua vida, eu deixo de ser pastor, fecho o ministério e vou vender coxinha na rua, vender suquinho, salgadinho, eu me viro para mim. Eu não vou morrer de fome não, vou trabalhar. Se Deus não te honrar, se você entregar a sua vida ao Senhor. Porque Jesus disse, todo aquele que vem até mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi o que Jesus disse. Se ele não fizer isso, então ele mentiu. Se ele mentiu e não fizer, então eu tenho que deixar de servir ele, porque ele vai me enganar também. Se ele está mentindo para você, mentir para mim. Então, se ele disse que vai fazer e não fizer, então eu não posso servir a ele. Só que eu tenho visto ele fazer com todos aqueles que entregaram a vida a ele. Todos aqueles que confiaram nele, eu tenho visto ele fazer. Você não vai ser o primeiro. Para terminar, Hebreus 12, 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Olha lá a direção. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor. Está aqui uma das leis. Ele nos tirou, Colossenses 1,13, ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para um reino. Um reino, Hebreus 12, 28, que não pode ser abalado. Um reino que não se abala. Um reino inabalável. Por isso, olha lá, Hebreus 12, 28, retenhamos a graça. Você precisa reter a graça. Você precisa reter a graça. Tem pessoas que pensam que não vai fazer nada. Você precisa fazer sim. O que você tem que fazer? Você tem que reter a graça. Firmemente. Olha lá, ó. Hebreus 12, 28. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Então você tem que reter a graça e servir a Deus. Não é chegar aqui e assistir o culto. Não é assistir o culto. É cultuar. Um dia um irmão falou, pastor, eu não gostei do culto. Eu fui obrigado a falar, né? Mas o culto não foi feito para você, tá? O culto foi feito para Deus. Amém? E quem me falar isso, eu vou estar aqui, ó, está na ponta da língua. Não gostei do culto. Mas o culto não foi feito para você. O culto foi feito para Deus. Quem tem que gostar é Ele, não é você. E Ele tem gostado, tem nos abençoado. Tendo recebido o reino que não pode ser abalado, primeiro, retenhamos a graça pela qual, segundo, sirvamos a Deus agradavelmente, hein? Não é na obrigação não, sirvamos a Deus agradavelmente. Terceiro, com reverência. Quarto, e santo temor. Está claro ou não está claro? Viva assim, eu quero ver se a Bíblia não funciona em sua vida. Viva assim. Mas tem que viver, tá? Tem que viver. Porque se vir fazer aconselhamento comigo e eu questionar, eu vou ver que não está servindo, então vamos parar. Porque você não está servindo, você não está vivendo como diz a Bíblia. Você não está vivendo como diz a Bíblia. O desafio é esse. Viva a graça como Paulo ensina, e eu quero ver ela não funcionar em sua vida. Eu quero ver. Você viver como é a graça e o apostolado. Eu estou aqui para ensinar. Pastor, eu tenho vivido igualzinho a Então vamos orar, vem aqui, irmão. Senhor, ele tem vivido como está escrito, e aí eu vou ter que ter uma conversa com o chefe. Que, Hebreus 6, 18, é impossível que minta. Impossível que Deus minta. Porque João 14, Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Moisés disse que Deus não é homem para mentir. Abençoado, essa reunião eu nunca precisei fazer com Deus, abençoado. Nunca precisei questionar a Deus, pegar no pé de Deus, nunca. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Provai e vede que o Senhor é bom. Nós fomos tirados do poder das trevas e transportados para o reino de Deus, que é a graça. Venha receber essa graça. Venha viver essa graça, as leis da graça. E você vai ver que vai passar a haver anjos ao seu favor. Hebreus 1,14 diz que eles são enviados para te servir. A Bíblia diz, Hebreus 1,14, os anjos são enviados para te servir. Apóstolo, os anjos vão me servir. Quem sou eu? Quem é você? Eu não sei. Eu sei que a Bíblia diz que eles são enviados para te servir, ao seu favor. Hebreus 1,14. Diga bem forte: eu recebi um reino que não pode ser abalado. Uma salva de palmas ao Senhor. Reino inabalável. Abba, Pai. A graça de Deus. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h, ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.